A gente começa 2026 com as polêmicas ainda de 2025. As crianças estão fervorosas. Eu confesso que estou começando esse episódio falando sobre isso porque já fico meio bitolado que a notícia que agora é super quente, atual, semana que vem já vai estar velha, já tô até bitolado se alguém vai querer saber sobre isso no próximo episódio. Eu espero que sim, dá um trabalho horroroso produzir todos esses roteiros, mas a questão é que as crianças estão pirando na batatinha. Eu nunca sei quando a notícia é velha, quando a notícia é nova, quando a notícia é quente ou quando a notícia ela já esfriou. Pois é. O rolê do momento é que o Roblox iniciou 2026 tomando regras de segurança mais rigorosas. Isso aconteceu porque envolveu a polícia, envolveu o influenciador Felca, envolveu crimes também na internet. E aí o Roblox falou: chega dessa palhaçada, vou restringir o chat. E isso gerou a maior revolta. Mais um Tobugônia no ar. Eu sou Ângelo Gabriel. Eu sou a Giovana Lucato. Vamos inverter os papéis? Um dia. Eu sou o Ângelo Gabriel. Não, faz com a minha voz grossa. Amigo. Amiga. Eu sou o Ângelo Gabriel. Cala a boca. Eu sou Giovana Lucato. E, gente, o que acontece é o seguinte, para quem não está inteirado sobre o que é o Roblox, é uma plataforma de jogos e que o maior público é um público infantil, porque a plataforma tem jogos pra cuidar de pet, pra se vestir, tipo o que a gente fazia no Clique Jogos. Você fazia? Não sei nem o que é. O Clique Jogos era um site que a gente jogava uns joguinhos da Barbie, de como vestir a Barbie. Ah, sim. Aí eu colocava no computador, a minha irmã tinha um computador nessa época, mas se vinha alguém, eu tirava, porque imagina, eu vestindo a Barbie. Não dava. Eu já brincava com a Barbie mesmo, então era tudo tão lindo. Eu imagino. O ponto é que rolou isso aí no Roblox, que é esta plataforma, porque o negócio escalou muito mais. O que nos fez pensar um pouco sobre em que ponto chegamos. Gente, quando eu era criança, as coisas mudaram completamente. Quando eu olho a criança de hoje no Roblox, nesse mundo virtual, a gente tinha tanta ferramenta na minha época, era joguinho, tinha uns joguinhos de bloco que você montava as casinhas, era tipo uns tijolinhos assim, e na frente era pintado como se fosse um tijolo mesmo e você montava, tinha um telhadinho e tudo mais. Dava um dó de desmanchar aquilo depois, mas não era só isso. A gente tinha revista, a gente tinha uma coleção de livro inteiro voltado, infanto-juvenil, né, que eles diziam, voltado para criança e adolescente, que era a coleção Vagalume, que era o primeiro, digamos, o primeiro estágio para criar novos leitores, para criar o gosto pela leitura. Eu lembro que eu vivia indo na biblioteca pegar esses livros e a pessoa falava assim: "Olha, tem o livro da edição Vagalume chegou um novo, tal". E eu lembro que eu li um dos títulos era Éramos Seis, que Uhum. depois virou uma adaptação de novela e tudo mais. Mas assim, tinha todo um conteúdo voltado para criança que tirava ela um pouco da televisão, porque também já tinha essa preocupação. Nossa, mas essa pessoa fica o dia inteiro na televisão, essa criança fica o dia inteiro na televisão, ela tem que brincar, tem que sair na rua. E hoje você tá não só na televisão, mas tem tantos outros veículos que prende a atenção dessa criança. Enfim, gente, vocês viram, né? Eu sou Gen Z, queria trazer uma pauta super quente, mas a Giovana está aterrorizada, né? Porque ela se pegou nesse lugar de antes tínhamos tantas coisas e agora é o que está acontecendo. E aí, diante de tudo isso, eu inclusive fui procurar para a gente poder trazer para este episódio a questão de quando que isso surge, porque ao passo que tem esta preocupação que você trouxe já de esse excesso de tela e tudo mais, e também com a Vagalume, que foi super importante, a gente teve uma outra revista, que foi a revista Tico Tico, e ela foi potencialmente a primeira, ou isso é o que o Google nos conta, em 1905. A gente tinha ali esta primeira proposta para um público infanto-juvenil
E dentro do conteúdo, a informação que eu encontrei é que tinha passatempo, mapa educativo, literatura juvenil, informações sobre história, ciência, artes, geografia e civismo. Fotografias e desenhos dos leitores, enigmas e concursos também eram publicados. Mas o que era mais singular e pioneiro no semanário foi a publicação de histórias em quadrinhos destinadas ao público infantil no Brasil. Olha que curioso, que interessante. Você falando isso, tinha uma preocupação de educar, né, quase que uma forma lúdica de educar a galera daquela época. Assim, uma parte mais militante minha veio num lugar de pensar Oh, quem que acessava, né, porque a gente também tem que pensar nisso. Por exemplo, eu tenho familiares bem próximos que poderam estudar só até a quarta série. Então, assim, sim, eu acho que se a gente vai ali numa militância, a gente pode saber que, por exemplo, quando eu era criança, e isso eu já nem tô falando de você já lia Tico Tico. foi a minha família que criou a Tico-Tico. É, imaginei. Não, tipo, quando eu era criança, essa coisa de comprar uma revista por assinatura, nossa, assim, não era uma realidade. Então imagina nessa época, 1905, 1905 era a época dos meus avós. eles assinavam? Não dos meus avós, não, dos meus bisavós e provavelmente dos seus tataravós, né. Aham. E assinavam a Tico-Tico? Eles aprenderam a ler Eu na acho que Tico-Tico. sim, porque amigo, mas é doido você pensar isso, porque já tinha essa preocupação lá de trás em trazer o conteúdo para a criança, mas que de certa forma desembocava na vontade de vender, né. Sim, isso sempre, isso é o rolê do Então capitalismo, já né. essa coisa já tinha lá. Claro que era de uma forma muito lúdica e quase que educativa, porque tinha os mapas que você falou, tinha as histórias e tudo mais, mas no final também já tinha essa questão de vamos vender e vamos lucrar com isso. É, assim como tudo, depois a gente percebe que isso intensificou ainda mais, mas o que a gente pode perceber que junto disso é que a revista, que se você fazer uma pesquisa aí no Google, você vai descobrir, e vai achar muito legal, achei muito legal, é que ela também tinha essa relação da atualização. Então ela ia se atualizando constantemente, porque diante dessa pesquisa eu descobri que a partir da década de 30 o Tico Tico começou a publicar histórias de personagens infantis norte-americanos, como o Popeye, o Gato Félix e o Mickey Mouse. E aí isso também a gente começa a perceber como foram aprimorando, né, então a gente percebe que, por mais que tinha o desejo de vender, a gente vai observar dentro dessa linha narrativa que, aos poucos, eles foram aprimorando também a distribuição desse conteúdo, porque, assim, a gente entra de novo nessa coisa, quem que na década de 30 tinha uma televisão? Já tinha sido inventado? Eu acho que não. Ah, tá. Mas o interessante é como essas histórias das revistas e dos livros, depois elas tomaram vida através da televisão, né, elas migraram da televisão, porque naquela época também estava o público também estava mudando, que é hoje basicamente o que a gente vive hoje. É, a gente vai observando que vai acontecendo esta crescente, tanto que nada é eterno. A Tico Tico também entrou numa decadência. Em 1960 a gente percebe que foi ali diminuindo muito o fluxo, e aí junto disso acabou. Mas o que mais me chama a atenção nisso tudo é como a gente percebe que conforme novas crianças foram tendo o acesso, a gente percebe que a ideia era muito boa, porque, assim, eu me lembro, quando eu era criança, que tinham várias outras revistas que acompanhavam mais ou menos essa mesma ideia. Uma que me chama bastante atenção era a Recreio, que eu acessei, assim, as doações de alguém, tipo: "Ai, não quero mais, tô doando esses brinquedos", vinha junto algumas revistas, e aí eu lembro que tinha um formato bem parecido com a Tico Tico, porque eu lembro que tinha exercício para fazer, tinha alguns testes. Eu Experimentos científicos, Nossa, os vinha experimentos umas científicos. Sabe o coisas. que que eu odiava nisso? O experimento científico era uma coisa assim, você vai precisar de uma caneta, um papel, eu pensava: "Nossa, eu tenho".
Aí o último era tipo assim, e uma nave espacial. Cara, nunca É fiz. porque a nave espacial provavelmente veio na edição, mas ficou como primeiro dono, né. Exato. Ai, sim, porque também tinha isso, ó, que tu trouxe outro ponto. A Recreio também conseguia chamar a atenção do seu público-alvo a partir dos brindes colecionáveis. A infância ela não era uma coisa acessível, né, Amiga, nada é. as coisas, mas aquela época era muito mais difícil. Eu me lembro que eu era a única pessoa do meu bairro, única não, mas assim, A vamos única, a vamos escolhida por generalizar, Deus. mas eu tinha TV. A gente está falando isso final da década de 80. A A rica minha do TV grupo. não, mas a minha TV ela era preto e branco, porque também e a gente está falando de um salto muito grande se você pensar o que a gente tem hoje, como a gente consome as coisas. Porque, por exemplo, a televisão colorida, ela não era acessível para todo mundo, era extremamente caro você ter uma TV colorida. E quem podia ter, tinha. Eu, no caso, tinha a sorte de ter no mínimo uma TV preto e branco. E eu lembro que à noite, no SBT, passava o Chaves e passava, Tom e Jerry. E a galera vinha que não tinha TV pra fazer, então era quase que um evento ali na minha casa. Uhum. Então a gente fazia mingau, aquelas coisas de criança: "Ah, vou fazer um mingau pra gente", daí Nossa, fazia mas um toda mingau noite? toda Se eu noite. fosse a tua mãe, eu ia ficar Minha mãe louca. odiava, mas Eu ia porque odiar minha mãe muito. trabalhava à noite, ela era enfermeira, Ai, então ela nossa. não estava, a gente chamava a galera. E geralmente eram as crianças que elas não tinham TV, mas tinha essa vontade, ou porque a religião não permitia que tivesse TV, porque também tinha essa ideia de que TV desvirtuava as pessoas. Não, desvirtua super. Super. Quando eu tiver filhos, a minha religião não permite ter celular. Amigo, hoje em dia o que desvirtua é podcast. Os Ai, podcasts desvirtua muitas é porque é só pessoas, burrice, né. eu acho. Bom, o ponto também disso tudo é que ali em 2018 a Recreio também acabou sendo descontinuada. Agora, assim, se foi porque perdeu força de público ou se houve alguma outra questão, é isso que a gente vem debater hoje, né, amiga? Porque, assim, depois, em 2021, ela até tentou voltar, mas já não voltou com a mesma força. Ela tentou voltar no No digital digital. e aí me pego pensando no seguinte, que é, antes a gente gostava de fazer os exercícios, os enigmas, os passatempos que a revista, proporcionava, porque era a nossa única possibilidade, ou porque a gente de fato gostava? Porque também dá para pensar um pouco nessa relação, que é, se hoje a gente tem um excesso de conteúdos que faz com que, no final das contas, a gente vê um monte de criança com 10 anos de idade fazendo protesto em plataforma e não sei o Uhum. quê, a gente percebe que não houve muito do mesmo interesse, né, essa coisa de a revista voltou no digital oferecendo uma atividade bastante parecida, não houve o mesmo interesse por parte do público. E por quê? Porque agora o público pode ter outras atividades muito mais interativas, ou o que que aconteceu? Ou ela não ofereceu um conteúdo realmente atrativo? O primeiro ponto a gente já cai na mesma coisa da TV. Então, para você acessar no digital, a criança tem que ter um tablet, que seria o mais adequado, né? Ou computador, ou seja, tem que ter acesso à internet. E a gente sabe que, sei lá, há 10 anos atrás as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, nessa questão de acesso. Então, a gente já começa aí que exclui, já limita esse público que ela poderia ter atingido. Eu acho que perdeu-se a magia no digital, porque a magia era você fazer as coisas, você pegar, você receber os brindes, você recebeu as edições especiais, que nem você falou lá da nave espacial, você montar a nave espacial. Eu acho que essa era um plus que para o digital não funcionou. E também fico pensando na data que foi ali no período de pandemia, né. Será que não teve um pouco dessa coisa do tipo, as crianças estão tudo em casa? Eu lembro que a maior reclamação que eu ouvia das pessoas era porque as crianças estavam tudo em casa e, pelo menos o que a gente escutava no grosso modo, é que Eu, que sou um pai, preciso dar aula pro meu filho e eu não sei dar aula e a criança não para quieta. e ninguém sabia dar aula remota, e lembra que tinha todo esse bafafá? Lembro. Então será que também não veio um pouco por conta dessa demanda, digamos assim, mas de fato não foi uma atividade muito bem sucedida?
não sabe a resposta. Aos poucos a gente foi vendo o conteúdo infantil minguando. Então, se teve o fim da revista lá atrás, a gente também viu a TV passando por essa transformação, com o fim de programas infantis, porque em 2014 foi proibido a publicidade na televisão aberta. Com isso, essa criançada órfã, né, de conteúdo voltado para elas, migrou para a internet. Então teve uma grande transformação. Eu acho que 2014 foi o grande marco dessa transformação que as pessoas só fizeram, mas não E se preocuparam com as consequências, não, né? mas e tu sabe, né, que a culpada é a Fátima Bernardes? Que foi por causa dela que a TV Globinho acabou. Tem essa Eu polêmica, amo né? essa polêmica, é a minha favorita. Mas o grande ponto dessa relação toda também é que essa questão dos conteúdos que diminuíram da televisão não foi de uma hora para outra, apesar de que foi em 2014. Os anos anteriores já estavam diminuindo muito desta programação, porque essa coisa da publicidade para o público infantil, ela passou dos limites, né? A verdade é essa, Passou. começou ali nos anos 90. Os anos 90 era uma coisa de louco, porque qualquer pessoa fazia produto para criança. A gente tinha a tiazinha, Com o tamanco. com o tamanco da tiazinha. Então, assim, a pessoa fazia sucesso, no caso da tiazinha, primeiro ela saía na Playboy, na sequência ela lançava um tamanquinho da tiazinha. A Carla Pérez virou uma febre na época, nos anos 90, porque as crianças queriam ser a Carla Pérez. Então aquilo que era um sex symbol passou a ser visto como um desejo das crianças. É, a gente entra num outro ponto aí polêmico também, que é a relação da hipersexualização das coisas, e isso inclusive entrava no mundo infantil de algum No mundo jeito. infantil, e tinha aquela máxima: a maldade está na cabeça dos adultos, não está na cabeça da criança. Mas desde aquela época já tinha essa preocupação, porque quem que está vendo essa criança rebolar daquele jeito? Uhum. Então realmente tinha que ter essa preocupação. E eu lembro que lá no início dos anos, finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, a gente tinha os programas infantis, Xuxa, Angélica, Mara Maravilha e tudo mais, Eliana. Eliana. E elas lançavam produto de tudo. Eu lembro que tinha sopa da Xuxa, tinha Chopa, né, que era Chopa, tudo com X. Tinha Chopa da Xuxa, que era com letrinhas, tinha, lancheirinha, tinha tudo que você imaginar, Fazer meia, sorvete caderno, com a Eliana. máquina de fazer sorvete. Então, realmente, a publicidade, por quê? No finalzinho da década de 70 e início da década de 80 teve Balão Mágico também, o mercado viu que as crianças consumiam, e consumiam muito, inclusive na indústria de brinquedo e na indústria da música. Tá aí os discos da Xuxa que batiam recordes de venda, que na época chegaram a vender até mais do que o próprio Roberto Carlos. Eu amo as referências da Giovanna, né? O Xuxa. Roberto Carlos e a Xuxa. Uma coisa que me chama a atenção sobre essa questão também é até a própria produção dos desenhos animados, que na maior parte do tempo, ou não sei se na maior parte do tempo, mas muitos deles são feitos para vender bonecos. Então, por exemplo, a Power Rangers, eu amava. Qual Tinha o cor que você boneco. era? Eu era rosa. Ah, sim. Eu gostava da amarela. Mas a amarela não podia ser, então geralmente eu era o branco. Porque eu achava ele o mais fashionista. Mas esse é um bom exemplo pra gente pensar nessa produção, né? Então, eles queriam vender os brinquedos, assim como as Tartarugas Ninjas também meio que teve isso, porque as Tartarugas Ninjas eu acho que começou nos quadrinhos, mas eu acho que quando foi pro âmbito da televisão, eu acho que foi pra vender boneco. Vender Então, boneco tudo era uma tinha indústria. essa pretensão no final das contas. Tanto que uma curiosidade, não sei se você sabe, mas Power Rangers é uma produção asiática. Uhum. Não sei se é japonesa, eu acho que é japonesa. Mas quando compraram nos Estados Unidos para produzir, eles basicamente só gravaram as cenas em que eles não estavam montados. Então, as cenas dos dramas, aí eles colocaram atores estadunidenses. Só que as cenas que são deles lutando, eles mantiveram as originais. Por isso que os Power Rangers, eles são todos pessoas muito baixas, porque lá na Ásia as pessoas são muito baixas. Gente, eu não sabia desse Então, babado. Eu só consumia, só consumia. a gente não percebe. Assiste hoje pra tu ver, você vai ver.
é completamente outro personagem. Eles são todos mais magros e são menorzinhos, porque é cenas diferentes. Bom, o ponto é que uma outra coisa que demarcou bem também o quanto estava problemático é que neste mesmo ano de 2014 foi o tema de redação do Enem. E aqui a gente preza pela informação e educação. Mas, ao mesmo passo que o Enem vai trazer questões do social urgentes, a cada ano a gente é surpreendido com uma questão muito relevante, a gente percebe o quanto esta questão da publicidade, tirar a publicidade do ar para esse público, não foi apenas uma coisa simples, é porque realmente o negócio já tinha escalado muito, já estava num grau muito absurdo. Eu não tenho a pesquisa do que causa na criança, mas tem um rolê psicológico, não tem? Tem, porque nem todo mundo pode ter aquilo. Por exemplo, uma das minhas frustrações infantis é que eu não tive o castelo de Grayskull do He-Man. Eu E a era meu força? sonho. Não tive nada, A força? nenhum desses Eu tenho a brinquedos. força. Eu só tinha força, mas não tinha o brinquedo, porque Sei. tinha que ter força para aguentar. Eu só acho que as coisas hoje em dia, elas só se transformaram ao longo do tempo, mas elas continuam iguais, porque você, no final, você precisa ter aquela sensação de pertencimento daquele grupo, tal, tal. Você ter o brinquedo, você chega na escola com um brinquedo X, nossa, era o máximo. E quem não chegava com aquele brinquedo estava fora do jogo. Era mais ou menos Tá assim. traumatizada Tô, mesmo. eu tô. Bom, a gente sabe também que tem essa relação de transferência, né, então transferiu, o público precisava ir para algum lugar, mas a gente também consegue perceber que não foi apenas um caso isolado, então não foi só porque acabou os desenhos infantis na televisão, mas também foi porque o acesso ao smartphone e às telas de forma fácil foi muito mais possível, né, então assim, de 10 anos para cá, eu imagino que tenha um número bem grande de brasileiros que tenha um celular, né, um smartphone, pode consumir esse conteúdo. Então a gente tem isso como um primeiro ponto. A gente tem um segundo ponto também, que era a TV por assinatura. Então a gente começa a perceber que uma parte do público foi consumir a Nickelodeon, a Cartoon Uhum. Network. Eu lembro quando eu era criança, que a minha irmã, ela trabalhava como babá na casa de umas pessoas, e aí, lá tinha TV por assinatura. Nossa, era a minha maior alegria. Parecia um mundo completamente diferente. Ela tinha um quarto só para os brinquedos, ela tinha a TV por assinatura para assistir desenho o dia inteiro, porque até tinha essa relação também que era, antes você podia assistir desenho o dia inteiro se você quisesse. Quando era na nossa época, não. Na nossa época, você assistia na programação que estava sendo Tinha que esperar. disposta, e aí depois você esperava no outro dia para assistir o próximo episódio. Sempre foi a minha tristeza quando chegava, sei lá, no período que a TV tinha comprado a quantidade X de desenhos ou temporadas e começava tudo de novo. Mas aí entra naquela história que eu tô batendo na mesma tecla, mas é uma realidade. Quem que tinha acesso à TV por assinatura naquela época? Porque era Sim. extremamente caro Ah, se você comprava gato, se você comprava gato, mas mas você nem ficava com gato tinha na medo minha cidade. de não? Não, não tinha essas Nossa, eu lembro que eu coisas. ficava pensando, tipo assim: "Ah, essa galera que compra gato", porque a gente também não tinha condições de comprar, mas tipo assim: "Ah, essa galera que compra gato, e se um dia a polícia bater na porta?". Eu sempre tinha esse medo. Tinha isso também, mas na minha época de criança, a TV era literalmente a cabo, então você não tinha internet, você tinha só a TV a cabo, chegava o sinal na sua casa e quem podia assinar, eu lembro que eu tinha uma prima e ela assinava lá alguma, não lembro qual era, mas eu lembro de ficar na casa dela, a gente porque você recebia um catálogo com toda a programação do mês. Sim, E ali você ficava: "Ai, vai ter filme de terror, ah, vamos assistir esse?". Era assim que você consumia. sim, E quando você tinha quem tinha você ia pra escola, por exemplo, escola pública, a maioria não tinha TV a cabo, na época. Mas quando você tinha acesso o contato com criança que tinha TV a cabo, você ficava totalmente de fora daquele assunto, porque eram uns desenhos que não passavam na TV aberta. daí o que acontece agora, pra encurtar um pouco dessa história também, porque a gente não consegue só falar o essencial, né, Uhum. Giovana, tem aí o novo ECA digital. O ECA que a gente conhece, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente dos anos 90, agora em 2026 ele sofreu um upgrade,
que inclui o digital, que não tinha lá atrás. Por quê? Essa criança que era passiva no consumo do conteúdo, ela passou a ser ativa, ou seja, ela produz o conteúdo para que outras crianças assistam. E também ela está muito mais exposta a qualquer tipo de crime que a gente sabe quais são. Então precisava fazer esses ajustes na lei para que tenha o mínimo de controle em relação ao que essa criança assiste, como essa criança produz conteúdo, porque já chega quase que ser um trabalho infantil, que lá no ECA dos anos 90 já dizia que trabalho infantil é proibido. Enfim, para resumo de conversa, a gente tem um ponto bem importante que até reverberou nesses últimos tempos, que é essa relação sobre a idade, que basicamente antes você autodeclarava a idade que você tem na plataforma que você está entrando, na rede social, no lugar que você está entrando. Agora eles implementaram com uma ferramenta de inteligência artificial que você tem que gravar o seu próprio rosto para a plataforma reconhecer se você tem mais de 18 anos ou não, e aí algumas delas até estimam a idade que você tem. Então, dentro dessa polêmica do Roblox, que se você não sabe o que é, vai procurar, a gente vai deixar um vídeo aqui na descrição para que você possa assistir mais, que é da nossa amada Lorelai Fox. Aham. O ponto é que dentro dessa relação com o Roblox, o que acontece é que para poder liberar o chat, porque a maior parte dos problemas estava acontecendo dentro do chat, você tem que confirmar a sua idade. E aí teve um monte de criança que desenhou barba na cara e a plataforma estimou que a criança tem 90 anos. 106 anos. Sim. A hora que eu vi o conteúdo de pesquisa nossa, eu falei assim: "Gente, não, isso é verdade", porque é surreal. Então, aí a gente tem aí um primeiro ponto, né, que tem essa coisa, não é mais autodeclaratória, você vai ter que provar que você tem de fato a idade que você está dizendo, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma falha também na ferramenta que faz essa A averiguação. análise. Então, outro ponto também é que, assim, o rolê do controle parental, também agora é uma regra, então a gente tem aí muito essa relação de que se você é uma criança, vai ter que ter algum tipo de vínculo, só que daí também entra um outro ponto, porque eu vi esses dias na internet, uma pessoa aí explicando como que faz essa coisa do controle parental no celular, mas eu vi que estava disponível, tipo, pra quem tem iPhone. Eu acho que tudo é muito bonitinho no papel. Nossa, não deixou nem eu terminar, Não, mas eu você já vem preciso com a falar isso, porque militância. você está falando, eu acho que tudo é muito bonitinho no papel, parece que é quase que uma justificativa social para estamos tomando uma medida. Uhum. Tem essa preocupação em tomar medida, ok, legal, mas me dá a impressão que as pessoas, né, que propõem essas ideias, elas não desenvolvem ferramentas realmente eficazes para que isso seja possível. Por exemplo, se cria uma ferramenta para ter um controle, amanhã vão criar uma ferramenta para burlar esse controle. Então, assim, será que essa galera está preparada para isso? Você entendeu? É quase que mais uma justificativa social para dizer fazemos algo pelas nossas crianças, quando na verdade a coisa está sem controle, a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, mas aí além dessa questão do controle parental e dessa questão da idade, a gente também tem a relação com a publicidade, que aparentemente é para ficar um pouco mais restrita para esse público, além de umas outras ideias, assim como você pontuou, que tem essa intenção de a gente observar ali mais sobre o que está sendo consumido, para quem está sendo consumido e sobre a superexposição, mas que também me entra um pouco nessa relação de que, assim, a gente sabe que existe muito do desejo da criança para poder fazer parte de um determinado grupo e para poder pertencer, que é isso que Ok. você estava falando antes, né? Então, essa coisa de quem tinha acesso, às vezes, ao desenho tal ou ao conteúdo Uhum. tal. Mas, por outro lado, a gente também começa a perceber muito dessa relação de que, assim, talvez o controle parental manual, e não por um celular, deveria já estar mais em vigor, né, que é essa coisa de tipo, porra, a família não olha o que a criança está consumindo? Eu vi até um vídeo esses dias sobre eu nem sei se ele era passou lá na minha timeline,
um cara falando o que celular para crianças de 5 anos frita o cérebro delas. Uhum. Isso é fato, porque o cérebro está em desenvolvimento e tudo mais. Mas também tem muita gente falando assim: pais não deixem os seus filhos com o celular sozinho, porque muitas vezes, e eu não estou aqui para fazer julgamento nenhum a pai e mãe, como a forma como criam seus filhos, Ai, como se tivesse pai e mãe que consumisse o nosso conteúdo. mas Eu espero que não, eu eu não quero espero. esse público. Eu quero um público, vamos pensar, o público que eu quero. Um público tobugônia, um É. público como a gente, meio tobugônia. Então pode criticar o pai e a mãe. Mas a gente começou falando sobre o Roblox, porque na verdade esse descontrole que tem em relação a redes sociais e tudo mais, a internet, e o Roblox ele potencializou essa coisa porque se vende a ideia desse mundo lúdico, mágico. Quando eu vi pela primeira vez, porque eu confesso, eu não sabia o que que era Roblox, eu achei tudo muito fofinho. Eu falei assim, gente, eu vou fazer isso, é quase um Candy Crush, né? Uma Uhum. coisa assim lúdica. Mas na verdade é um perigo disfarçado de fofo, né? É uma exposição daquela criança disfarçado de fofo, porque, por exemplo, um pai e uma mãe que vê aquilo vai falar assim: ah, não tem problema nenhum, até a galera fazer um baile funk, né? Porque teve essa história também do baile funk no Roblox. É, a gente daí vai percebendo como o negócio ele vai escalando, muito relacionado a essa coisa de que, assim, não existe uma plataforma muito democrática quando a gente percebe que para você acessar determinadas coisas você paga dinheiro de verdade para isso, Tem né. isso também. Então, assim, para você ter o determinado acessório, para você ter a determinada roupinha, para você, fazer as coisas com mais ostentação dentro Aham. da plataforma. E assim como a gente sabe que a publicidade infantil ela foi proibida por um motivo muito claro, a gente começa a perceber a problemática dessas questões também e como isso muitas vezes vai atrair predadores, porque a grande polêmica da restrição pelo chat não é porque a plataforma olhou e falou assim: vamos restringir porque não está fazendo bem para as crianças. Na verdade, foi porque depois de alguns crimes que aconteceram por conta da plataforma, isso ficou muito mais claro a urgência, né? Então, o que acontece é que, então, ao passo que tem um público infantil consumindo todo esse conteúdo e interagindo dentro desta plataforma, muitas vezes acaba se tornando um campo muito fértil para pessoas não tão bem intencionadas, e foi basicamente isso que aconteceu. Aí fica a reflexão para onde é que a gente está indo. Eu não quero a resposta, mas se você quiser responder aí no chat, pode responder. A Giovana é a encarregada por ler e comentar em resposta para vocês. No mais, a gente se vê semana que vem. E eu não vou nem trazer a reflexão dessa resposta, porque eu também não tenho essa resposta para onde que a gente está indo, porque me dá a impressão que a criança mais uma vez está sendo encurralada para um canto e que vai ter uma consequência. Mas é isso, até a semana que vem. Ah, amiga, a gente se faz nos traumas. Não é? Ai, que horror! Beijo, gente.